E aí galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Vinícius do canal Caixa de Valor. O objetivo deste canal é ensinar para vocês os métodos e princípios utilizados pelos melhores investidores do mundo de uma forma simples. Se essa for sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo e se você gostar do conteúdo, deixe o like e considere se inscrever no canal. O principal objetivo de qualquer empresa é ganhar dinheiro. Dinheiro é vital para qualquer companhia. É como se fosse o combustível para um carro. Sem ele, o negócio simplesmente não funciona. Mais importante ainda é quando o negócio consegue gerar dinheiro suficiente para se autossustentar, sem a necessidade de pedir dinheiro emprestado para os outros. Nesse vídeo eu vou falar sobre o terceiro relatório, que se chama o Demonstrativo de Fluxo de Caixa. Esse relatório mostra exatamente a quantidade de dinheiro que entrou na empresa através de suas operações e como ele foi gasto dentro dela. Os tópicos que eu vou falar são: o que é um demonstrativo de fluxo de caixa, como avaliar ele, e para quem ficar até o final da aula, eu vou mostrar outro indicador muito parecido com o lucro líquido, que vai nos mostrar a capacidade da empresa em gerar dinheiro aos acionistas. Então, sem mais ressalvas, vamos ao vídeo. Até o momento, eu já ensinei para vocês dois relatórios de uma empresa: o demonstrativo de resultado do exercício e o balanço patrimonial. De forma simples, o demonstrativo de resultado do exercício nos mostra a lucratividade do negócio, quanto de lucro ela foi capaz de gerar em um determinado período. No topo vai aparecer a receita, seguida pelo custo de receita, e na parte de baixo aparecerá o lucro líquido. Já o balanço patrimonial vai nos mostrar a saúde do negócio, quanto ele tem de dinheiro em seu caixa, quanta dívida ele possui e qual é o capital investido dos sócios. Do lado esquerdo podemos encontrar os ativos e do lado direito o passivo e patrimônio líquido. O terceiro e último relatório que eu vou ensinar para vocês nessas aulas se chama o Demonstrativo de Fluxo de Caixa, ou DFC. Ele serve para mostrar como o dinheiro que entra na empresa é utilizado dentro dela. Vamos voltar ao exemplo da fazenda de Bill para entender melhor. Ela foi capaz de gerar R$20 mil de lucro líquido durante um ano. Assim que esse valor entrar na conta da empresa, existem diversas formas que Bill poderá utilizar esse capital. Esse relatório mostrará como esses R$20 mil gerados pela fazenda serão utilizados dentro dela. Como investidores, nós queremos que as empresas gerem o máximo de dinheiro possível para nós e que esse dinheiro seja reinvestido da melhor forma possível. É nesse relatório que nós vamos encontrar todas essas informações. A grande diferença entre o demonstrativo de resultado do exercício e o demonstrativo de fluxo de caixa é que no de fluxo de caixa, os valores somente serão lançados quando o dinheiro de fato sair do caixa da empresa. Deixe-me mostrar um exemplo. Receita e lucro são computados no momento em que a venda é efetuada, não necessariamente o dinheiro entrou no caixa da empresa. Pense da seguinte forma: vamos supor que seja novembro de 2021 e você esteja vendendo camisetas. Elas custam R$80 cada para você e você vende cada uma por R$100. Ou seja, você lucra R$20 por unidade. Um de seus clientes quer comprar uma camiseta, mas não quer pagar à vista. Então vocês conversam e você aceita parcelar ela em 10 vezes sem juros. Ele vai te pagar R$10 por mês começando em dezembro de 2021. Assim que a venda for efetuada, você vai lançar no DRE de 2021 da sua empresa que você vendeu R$100 e obteve 20 de lucro. Afinal, você vendeu a camiseta por esse preço. Porém, até o final do ano de 2021, você só vai ter recebido R$10 ou R$2 de lucro. Os R$90 faltantes serão pagos para você durante os próximos 9 meses. Como vocês podem ver, você está reportando uma receita e um lucro que ainda não entraram no caixa da sua empresa. Já no demonstrativo de fluxo de caixa, você vai lançar somente os R$10 que ele te pagou, pois isso é o que realmente entrou no caixa da sua empresa até dezembro de 2021. O que eu quero dizer é que receita e lucro e todos os outros campos do DRE são computados no ato da venda. Já no demonstrativo de fluxo de caixa,
ele mostra de fato o que entrou no caixa da empresa durante esse período. Em outras palavras, no demonstrativo de resultado do exercício podem aparecer valores que ainda não chegaram nas mãos da sua empresa. Nele ainda são lançados itens que são despesas não relacionadas com dinheiro, como por exemplo a depreciação, que é a perda de valor de um bem. Ela não se trata de uma despesa real. Não vai sair dinheiro da conta da sua empresa. É algo que ocorre somente no papel. Porém, ela vai ser reportada como subtração no DRE. Já no demonstrativo de fluxo de caixa, a depreciação não é diminuída, pois, novamente, não existe dinheiro saindo do caixa da empresa para a depreciação. Então, podemos dizer que as atividades de uma empresa são financiadas pelo fluxo de caixa que ela gera, ou, em outras palavras, todo o dinheiro que entra nela, e não pelo lucro que ela gerou. Por exemplo, se durante um período a empresa não conseguiu gerar fluxo de caixa o suficiente para financiar suas atividades, ela terá que ou retirar do próprio caixa dela, ou emitir novas ações, ou pegar mais dívidas para financiar as suas atividades. Você, como investidor, deve buscar sempre empresas que tenham capacidade de gerar caixa o suficiente para cobrir todos os gastos gerados por ela, e não empresas que precisem recorrer a outros meios para se financiarem. Basicamente, esse relatório vai nos mostrar quanto dinheiro a empresa fez para os seus donos, e ele é dividido em 3 categorias para explicar no que o dinheiro foi gasto durante esse período. O primeiro item que nós temos no topo é o caixa gerado pelas atividades operacionais. Aqui encontra-se todo o dinheiro que está entrando no caixa da empresa, tanto o capital gerado pelas operações normais dela, como de dividendos pagos a ela, caso ela possua participação em outras empresas. No exemplo de Bill, no caixa líquido das atividades operacionais aparecerá o lucro gerado pela venda de seus produtos, e caso a fazenda dele tenha ações de outras empresas, também vai aparecer os dividendos recebidos. Lembrando que todos esses valores só serão reportados quando de fato entrarem no caixa da empresa. Aqui também estarão inclusos a compra ou venda de inventário, custos operacionais como propaganda e salários, quanto de dinheiro nós devemos e outras pessoas nos devem a curto prazo. Nós queremos que os valores reportados no caixa líquido das atividades operacionais sejam sempre positivos. Caso sejam negativos, significa que o negócio está perdendo dinheiro. E nós, como acionistas, não queremos perder dinheiro. No caixa líquido das atividades de investimento, encontra-se todo o dinheiro que a empresa usou para construir novas fábricas, fazer a manutenção dos equipamentos, comprar novos imóveis, comprar ações de outras empresas e a compra de títulos de renda fixa. Aqui o que eu quero que vocês prestem bastante atenção é a seção onde está escrito aquisição de imobilizado e intangível. Aqui é o que chamamos de despesas de capital, ou em sigla em inglês CAPEX. Esse é o valor que será utilizado para manter e crescer o negócio. Por exemplo, é o capital usado para manter todos os bens ou consertar eles, como máquinas, computadores, imóveis, e também o capital usado para comprar novas máquinas, novos computadores e novos imóveis. Como eu disse antes, eles servem para manter e crescer o negócio. Esses são os valores que a empresa gastou para manter as suas atividades funcionando. Aqui no caixa gerado pelas atividades de investimento, nós queremos que seja de preferência negativo, pois vai significar que a empresa está investindo. Caso ele apareça positivo, isso não é um grande problema, mas é bastante importante entender o porquê que ele deu positivo. A terceira linha importante se chama o caixa líquido das atividades de financiamento. Aqui podemos ver se a empresa levantou dívidas, se ela pagou dívidas, se ela emitiu novas ações, se ela recomprou ações da própria empresa e se ela pagou dividendos aos acionistas. Nessa seção nós queremos que o número final seja negativo, pois vai significar que a empresa está pagando dívidas, distribuindo dividendos e recomprando ações.
Caso esse número dê positivo, significa que a empresa está aumentando suas dívidas ou emitindo mais ações, e nós como acionistas nós não queremos que isso aconteça. Como avaliar um demonstrativo de fluxo de caixa? Aqui temos o fluxo de caixa da empresa A. Como vocês podem ver, nós temos o caixa referente às atividades operacionais, o de investimento e o de financiamento em 3 anos. E no final temos a diferença entre cada um deles. Como vocês podem ver, a partir de 2018, o caixa gerado pelas atividades operacionais da empresa A foi não somente positivo, mas também foi crescente. Esse é um ótimo indicador para uma empresa. Significa que ela é capaz de gerar fortes fluxos de caixa pela venda de seus produtos e serviços e ainda assim consegue crescer conforme o tempo passa. Também podemos notar que o caixa gerado pelas atividades de investimento deu negativo, exatamente como nós queremos ver. Isso significa não somente que a empresa está gerando forte caixa para seu negócio, como ela também está investindo seu capital. Esse dinheiro investido pode ser para a abertura de novas lojas, ou pode ser usado para comprar novas máquinas, outras empresas ou títulos de renda fixa. Caso os valores aqui apareçam positivos, isso significa que a empresa vendeu alguns negócios ou alguns imóveis, ou pode significar que a empresa vendeu esses títulos de renda fixa e converteu eles em dinheiro. Caso aconteça alguma dessas situações, você não precisa se preocupar, visto que diversas empresas investem seu caixa em títulos com validade de 1 ano, por exemplo, e depois resgatam eles quando eles vencem. O terceiro indicador refere-se às atividades de financiamento. Aqui nós sempre vamos querer que esse número seja negativo, pois isso vai significar que a empresa está pagando as suas dívidas ou pagando dividendos ou usando seu dinheiro para recomprar as próprias ações. Caso ele for positivo, pode significar que a empresa está pegando dívidas para se financiar ou também emitindo novas ações, o que vai diluir os acionistas. A última linha é a diferença entre os três. Como nós podemos ver, sobrou capital tanto em 2018 como em 2019, porém em 2020 esse valor ficou zerado. Será que esse valor zerado é um problema? Na verdade, ele não é um problema. A única coisa que significa é que o valor que sobrar aí quando for positivo, ele será adicionado ao caixa da empresa. Esse dinheiro que sobrou é a quantidade de dinheiro que a empresa não soube como alocar ele, então ela vai deixar em caixa para futuramente utilizar de outra forma. Vale ressaltar que se por diversos anos consecutivos esse valor der positivo, isso pode significar que a empresa está juntando muito capital para fazer uma aquisição. Agora eu vou mostrar o fluxo de caixa da empresa B. Antes eu mostrei para vocês um excelente fluxo de caixa. Agora vamos analisar outro onde as coisas não estão tão boas assim. A primeira coisa que vocês podem notar é que o caixa gerado pelas operações dessa empresa vem diminuindo de alguns anos para cá. Ele pode oscilar às vezes, mas nesse caso é bem nítido que ele vem caindo. Isso possivelmente se trata de uma empresa que vende um produto ou serviço que ninguém mais busca. Na segunda linha, vocês podem ver que a empresa está investindo cada vez menos. Isso acontece porque o fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais também vem diminuindo. O negócio não está conseguindo investir da mesma forma que em 2018 porque ela não tem capital o suficiente para fazer isso. Na terceira linha, todos os anos estão positivos. Isso é péssimo, pois significa que ao invés de pagar as suas dívidas ou recomprar ações ou pagar dividendos, ela está precisando tomar mais dívidas ou emitir mais ações para conseguir se financiar. Isso acontece porque o caixa gerado pelas atividades operacionais dela não é o suficiente para conseguir autofinanciar essa empresa. Esse tipo de negócio onde o fluxo de caixa das atividades operacionais vem diminuindo conforme o tempo passa, ela vem investindo cada vez menos e ela precisa tomar cada vez mais dívidas ou emitir novas ações para conseguir se financiar, é um tipo de negócio que nós, como investidores, devemos ficar bem longe. Só para recapitular o que eu ensinei nessa aula. Você quer que o caixa das atividades operacionais seja positivo e crescente conforme o tempo passa,
o caixa das atividades de investimento seja tanto positivo como negativo, de preferência negativo, e o caixa gerado pelas atividades de financiamento seja sempre negativo. Estes são dois exemplos bem simples de demonstrativo de fluxo de caixa. Na próxima aula vou trazer exemplos de empresas reais. No início desse vídeo, eu falei de outro indicador que mostra a capacidade da empresa em gerar retorno aos acionistas. Esse indicador se chama fluxo de caixa livre, ou em inglês Free Cash Flow. Esse é o dinheiro que vai sobrar no caixa da empresa depois que forem pagas todas as despesas necessárias em suas operações e seja feita a manutenção e compra de novos bens que forem precisos para que a empresa continue funcionando normalmente. Esse dinheiro que sobrar poderá ser utilizado pelos acionistas como eles quiserem, pois todas as despesas necessárias para que a empresa continue funcionando normalmente já foram pagas. O fluxo de caixa livre pode ser calculado da seguinte forma: caixa gerado pelas operações menos o CAPEX. O caixa gerado pelas operações, como eu já expliquei anteriormente, é o dinheiro líquido que está entrando na empresa através de suas atividades. Já as despesas de capital, ou CAPEX, é uma despesa básica do negócio, que pode ser tanto para a manutenção, que é através da compra de novos computadores ou máquinas, e também gastos relacionados ao crescimento desse negócio. Por exemplo, a empresa comprou um novo imóvel onde ela vai abrir outra filial, e essa filial vai gerar mais lucro para essa empresa. De uma forma resumida, o CAPEX é todo o dinheiro que a empresa precisa colocar de volta no negócio para que ele continue funcionando. As despesas de capital geralmente aparecem no demonstrativo de fluxo de caixa com o nome aquisição de máquinas, imóveis e terrenos, ou algo similar a isso. Agora, voltando para a equação do fluxo de caixa livre, nós temos o dinheiro líquido que está entrando no caixa da empresa através de suas atividades, menos o dinheiro que a empresa precisa colocar de volta no negócio para que ele continue funcionando. O que sobrar dessa subtração é o dinheiro livre que a empresa pode usar como ela quiser. Ela pode usar para comprar outros negócios, para pagar as dívidas, para pagar dividendos, para recomprar ações e por aí vai. Esse é o dinheiro que realmente sobrou no caixa da empresa para os acionistas ao final do período. Se nós voltarmos aos exemplos passados, eu ensinei para vocês a técnica do PL, que é o preço dividido pelo lucro. Agora vocês podem calcular também o preço dividido pelo fluxo de caixa livre. Essa é uma métrica muito mais precisa para quando nós formos calcular quanto tempo vai demorar para o dinheiro investido de fato voltar para a mão dos acionistas. Bom, por hoje era isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like e não se esqueçam de se inscrever no canal. Assim vocês não vão perder os próximos vídeos. Até a próxima aula.